Olá, turminha da pré-escola, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para a nossa 19ª aula? Vamos lá? Vamos ver o nosso conteúdo de hoje? Hoje nós faremos Criando Animais e algumas invenções. Nós faremos a retomada da tarefa que a professora Kelly deixou ontem para vocês. Vocês fizeram a tarefa direitinho? Principais características desse período que nós vamos trabalhar. Na apostila, teremos a página 46 e 47 e a tarefa será em casa 6. E lá no final da nossa aula, nós teremos uma historinha. Nicolau tinha uma ideia. Vamos para a nossa aula? Olha só, a professora Kelly ontem deixou uma tarefa. Tinha uma parte que era fácil, que era só completar o alfabeto, mas tinha uma outra parte que era um pouquinho mais difícil, que vocês tinham que encontrar palavrinhas escondidas igual ela ensinou para vocês durante a aula. Vocês estão lembrados? E depois fazer a lista dessas palavras que vocês encontraram. O alfabeto, eu acredito que vocês já estejam sabendo fazer sozinhos. Então, nós vamos prestar mais atenção nessa parte de encontrar as palavrinhas escondidas. Olha, tem palavras que têm mais de uma palavrinha escondidas. Então, eu vou dar as opções para vocês, mas quem não encontrou as duas palavras que eu encontrei, não tem problema, pode marcar uma só. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, vamos observar a palavrinha sapato. Quais as palavrinhas tem escondida na palavrinha sapato? Olha só, eu vou ler devagarzinho, pedacinho por pedacinho, para ver se vocês encontram. Sapato. Eu tenho aqui duas palavrinhas escondidas. Eu tenho a palavrinha sapa e tenho a palavrinha pato. Qual das duas você encontrou? Ou você encontrou as duas? Quem está muito esperto já conseguindo encontrar várias palavras? Vamos para a nossa próxima palavra? Boneca. Qual a palavrinha escondida em boneca? Olha só, eu encontrei boné. Ah, e você? Você também encontrou? Na palavrinha casaco, eu encontrei duas palavrinhas. Casa e eu também encontrei a palavrinha saco. Você encontrou as duas palavrinhas? Se você só encontrou uma, não tem problema, tá bom também. Olha só, e na palavrinha fivela? Qual palavrinha vocês encontraram escondida? Eu encontrei a palavrinha vela. E vocês encontraram? E na palavrinha martelo, eu encontrei a palavrinha mar. Agora aqui embaixo eu vou colocar todas as palavrinhas que eu encontrei. Vamos lá? Olha, eu encontrei sapa, pato, boné. Olha, o boné, quando eu tiro ele aqui da boneca, eu tenho que colocar um acentinho no é, tá? Aí fica boné. Casa, saco, vela e o mar. Vocês fizeram direitinho? Mandaram para sua professora? Legal! Então vamos agora para o conteúdo de hoje. Eu trouxe para vocês o meu álbum de figurinha, porque eu adoro fazer recordações. No meu álbum de figurinha, cada uma conta uma história que nós vamos recordar as partes da nossa apostila, de tudo que nós aprendemos sobre os seres humanos, que foram aprendendo coisas, foram criando coisas. Nem tudo que está aqui nesse mundo hoje foi criado da noite para o dia. As pessoas foram descobrindo, foram evoluindo, foram aprendendo várias coisas. E nós vimos ao longo das nossas atividades, da nossa apostila, as coisas que os seres humanos foram descobrindo e aprendendo e criando. Olha só, primeiro vocês viram que eles moravam em cavernas, dividiam o espaço com animais. Eles moravam na caverna para se proteger da chuva, do frio. A comida deles era uma comida crua, né? Eles comiam animais e também comiam frutas que eles encontravam por aí. Eles iam numa região, pegavam uma frutinha numa árvore, depois quando não tinha mais eles iam para outra. Vocês lembram que eles eram sedentários? Aí eles descobriram o fogo, que foi uma grande descoberta. E quando eles descobriram o fogo, eles puderam
cozinhar os seus alimentos, se aquecer do frio, e aí a vidinha deles foi melhorando um pouco, não é verdade? Só que quando a comida acabava, eles iam de um lugar para o outro em busca de comida. E quando eles moravam nas cavernas, eles também gostavam de enfeitar a sua casa com pinturas rupestres. Eles pintavam as cavernas. Tudo isso vocês lembram, né, que nós aprendemos. Mas aí veio a segunda fase de evolução. Ontem a professora Kelly falou um pouquinho para vocês sobre a plantação, não foi? Ela falou para vocês que os homens descobriram que jogando sementinhas na terra, as plantas iam germinar, iam crescer. E aí eles puderam plantar os seus próprios alimentos. Ao invés de ficarem indo de um lugar para o outro procurando alimentos, eles podiam plantar. E aí eles começaram a morar em lugares fixos. Não precisavam ficar mais indo de um lugar para o outro. Outra coisa que eles descobriram nessa segunda fase de evolução é que eles poderiam criar animais, domesticar animais. Aqueles animais que antes eles tinham medo, que só serviam para passar medo neles e que eles tinham que fazer as caçadas, agora eles começaram a jogar uma comidinha para o animal, trazer ele mais para perto, para ficar mais fácil para eles depois pegarem esses animais para comer. Então, eles começaram a domesticar os animais. Tudo isso vocês vão ver com mais detalhes no vídeo que nós vamos passar para vocês agora. Vamos lá? Hora do vídeo! A segunda fase de evolução dos homens, cultivo de alimentos e criação de animais. 5 coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em 2 grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. Isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los.
As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vocês viram quantas descobertas o homem foi fazendo ao longo da vida? Aqui na nossa apostila, nós vamos falar hoje sobre criando animais. Olha só, essa parte da apostila eu coloquei maior aqui para vocês enxergarem, para a gente poder fazer a leitura bem direitinho. Olha, aqui está escrito assim, ó, aqui onde começa com a letrinha C, criando animais. Os humanos que passaram a viver em lugares fixos, igual eu falei para vocês, eles começaram a criar um lugar para morar, também domaram alguns animais, criando-os juntos de suas moradias. Desse modo, conseguiam obter ovo, leite, carne, couro e outros produtos. Todas essas transformações ocorreram lentamente, não foi de uma hora para outra. Eles foram descobrindo uma coisa hoje, outra amanhã e foram descobrindo muitas coisas. E a vida dos humanos e de muitos animais mudou bastante. Vocês sabem que os primeiros animais que os homens começaram a domar foram os lobos e os cachorros do mato. Eles queriam trabalhar com esses animais porque eles eram úteis, eles ajudavam eles a caçarem outros animais. Então eles foram jogando comidinha para eles, trazendo eles para perto. E aí quando eles saíam para caçar, os lobos e os cachorros do mato iam com eles. Depois eles começaram a criar ovelhas, bois e vacas, bodes, até os javalis. Vocês conhecem o javali? O javali é um animal que é meio parente do porco, que a gente conhece mais, né? Mas ele gosta mais de viver no mato e são mais selvagens. E também os cavalos. Os cavalos, eles poderiam montar nos cavalos, ir de um lugar para o outro. E os cavalos também poderiam puxar as carroças que eles começaram a criar. Olha só quanta coisa eles foram descobrindo. Então agora nós vamos escrever o nome de cada um dos animais que tem na nossa apostila. A nossa apostila facilitou um pouco o nosso trabalho e deu algumas dicas. Vamos ver? Olha só, o primeiro animalzinho que nós vamos escrever o nome é o lobo. A nossa apostila já contou pra gente que lobo começa com lo, o L e o O. Mas eu tenho que descobrir agora como é o bo. Bo. Olha, B é a letrinha B. E qual outro sonzinho vocês escutam quando eu falo bo? É o B com O. Muito bem, vocês já estão ficando muito espertos. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar lobo? Olha só, lobo. E tudo junto eu escrevo lobo. Muito bem. O próximo animal que nós vamos escrever o nome é a ovelha. A apostila já contou pra gente que ovelha começa com a letrinha O. E agora o V, olha, é aquela letrinha que parece que tem um motorzinho na garganta, vocês estão lembrados? O V é a letrinha V. Mas o V, ele pode ficar sozinho? Não, eu tenho que colocar uma vogalzinha com ele, né? É a letrinha E. O, V, o Lhá já tá aqui, ficou fácil, né? É o L, o H que vai lá no meio só intrometido para mudar o sonzinho do L e o A. Para não ficar, olha, se eu tirar o H, fica ovelha. Para ficar ovelha, eu tenho que colocar o H, né? Então, quantas vezes eu abro a minha boquinha? O, V, Lhá. E quando eu junto tudo, eu escrevo ovelha. Muito bem, vocês estão aprendendo direitinho. Vamos para a nossa próxima palavrinha? Agora é a vaca. A vaca começa com o V e o A. O V e o A eu leio vá.
E o K, pessoal? Ah, o K, vocês já estão sabendo, porque o K era o K da casa, era o K da caverna. Vocês estão lembrados? K é a letrinha C com a vogalzinha A, termina com A. Vaca. Eu abro a minha boquinha 2 vezes, olha, vaca. Muito fácil, né, pessoal? E quando eu junto tudo, eu escrevo vaca. Vamos para a nossa próxima palavrinha? Agora é o bode. O bode, olha, a nossa apostila já nos contou que o bode começa com bó, o B e o O com sonzinho de O, bó. E o D, pessoal? D. Ah, o D é a letrinha do dinossauro, vocês estão lembrados? É a letrinha D. Só que o D é com a vogalzinha E, que eu leio bode. Eu abro a minha boquinha 2 vezes para falar bode, ó. Bode. E quando eu junto tudo, eu leio bode. Muito bem, pessoal, vocês estão avançando a cada dia conosco. Já estão ficando com um monte de palavrinhas na cabeça e como não quebra-cabeça, a gente vai montando as nossas palavrinhas. Isso não é legal? Olha só, agora aquele animalzinho que eu falei para vocês, que é meio aparentado com o porco, que a gente conhece mais, né? É o javali. A apostila já escreveu pra gente. O já, que começa com o J e o A, o vá, que é o V e o A, e o li. Como eu escrevo li? É aquela letrinha que vai lá, que a linguinha vai lá no céu da boca, né? Li. É o L com a vogalzinha e muito bem. E quantas vezes eu abro a minha boca para falar javali? Já, vá, li. Eu abro a minha boca 3 vezes. E quando eu junto tudo, eu escrevo javali. Agora tá faltando só uma, né, pessoal? O cavalo. Olha só. Cá, o vá, nós vamos descobrir. E o lo, a apostila já contou, né? O K é o K igual da caverna que eu já falei para vocês, o C e o A. O vá, de novo, é aquela letrinha do motorzinho na garganta. É a letrinha, é a letrinha V. Vá é o V e a vogalzinha A. E o lo já está aqui. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boquinha? Quantas sílabas tem a nossa palavrinha? Lo. Muito bem. E tudo junto eu escrevo cavalo. Agora que eu já montei com vocês palavrinha por palavrinha, vocês já podem completar a nossa página 46. Não esqueçam também de colocar a data e o nome. Vocês vão lembrar cada partezinha do nome dos animais e vão preencher a apostila. Legal? Podemos avançar? Olha só, então eu falei para vocês que os homens, eles foram criando animais, descobrindo coisas e foram ficando muito espertos. Na aula da professora Kelly, ela falou que eles começaram a viver em aldeias. Vocês sabiam que eles começaram a construir a casa deles, eles faziam as plantações, criavam animais, eles começaram a tecer, fazer tecidos, trançar também palha para fazer algumas outras coisas, fazer ferramentas, enfim, eles estavam ficando muito espertos. Olha, as ferramentas eram cada dia mais avançadas. Eles faziam moinhos para moer as sementes, o milho, o trigo, para poder fazer outras comidas diferentes. Os potes de barro que a professora Kelly também falou ontem, olha, as ferramentas cada vez melhores. Eles trançavam palhas e começaram a fazer calçados, porque até então eles só andavam descalços, mas eles aprenderam a fazer calçados e até brinquedos, pessoal. Olha só, um carrinho de barro. E vocês estão vendo isso aqui? Olha, isso foi a grande invenção dos seres humanos. Eles inventaram a roda e puderam
fazer os seus meios de locomoção através da roda, olha, que foi evoluindo até chegar na roda que nós conhecemos hoje. Olha só, aqui na página 47, eu escondi algumas palavrinhas que nós vamos aprender juntos. Tá escrito assim, ó, observar a imagem. Depois que os humanos se organizaram em aldeias, inventaram muitas outras coisas. Conheça algumas observando as imagens e lendo as legendas. Olha só, eu coloquei aqui então o calçado de palha, a roda de pedra, o carrinho de barro e a faca de metal. E aqui ao lado eu coloquei o nome de cada um deles, só que eu embaralhei. Vamos ver se vocês conseguem ler cada um desses nomes que estão aqui. Olha, calçado de palha. Com o que vocês acham que começa a palavrinha calçado de palha? Vamos tentar ler essa lista que eu fiz aqui para vocês? Olha, calçado, será que começa com a letrinha R ou O? Será que começa com F ou A? Será que começa com C ou A? Ou será que começa com B, o R, o I? K. Eu vou dar uma dica para vocês. É o K da caverna. Ah, então, professor, eu já achei aqui, ó. Calçado de palha. Olha só. Calçados de palha. Eu já encontrei a primeira palavrinha. Agora, a roda de pedra, ó. Ró. Qual letrinha será que eu uso para escrever ró? Será que é o R, o O? Ou será que é o F, o A? Ou será que é o B, o R, o I? Olha, roda de pedra, roda de pedra. Onde será que está escrito roda de pedra? Ah, olha, às vezes eu posso até não saber a primeira letrinha, mas eu já descobri que tem um sonzinho de O, né? Olha, então onde que tem ali no comecinho uma letrinha O? Olha aqui, roda de pedra. Vocês já estão começando a fazer uma coisa que nós chamamos de pseudo-leitura. É um pouco de leitura, um pouquinho de adivinhação. Aos poucos vocês vão aprendendo a ler, tentando ler. A gente tem que tentar, vocês sabiam? Então eu descobri mais uma palavrinha. É a roda de pedra. Agora tá ficando fácil. Eu tenho aqui o brinquedo de barro e a faca de metal. Qual será desses dois o nome do brinquedo de barro? Ó, Bri. Será que é o F, o A? Ou será que é o B, o R, o I? Ah, acertou quem falou que é o B, o R, o I, ó. Brinquedo de barro. Eu encontrei mais uma palavrinha, olha só. Brinquedo de barro. E a última ficou fácil, né, pessoal? É a minha faca de metal. Fá. É o F, o A e o K, que nós já trabalhamos várias vezes. Faca de metal. Eu vou colocar a minha palavrinha. Agora eu vou descobrir aqui as palavrinhas que eu tinha escondido de vocês. Calçados de palha, roda de pedra, brinquedo de barro e faca de metal. Essas foram algumas invenções que o homem teve nessa segunda fase, que eles estavam descobrindo muitas coisas. Mas olha só, a nossa amiguinha aqui da turma do Luan está perguntando assim: e os livros? E as letras? E as palavras? Quando elas foram descobertas? Quando elas foram inventadas? Olha, a nossa apostila está nos dizendo assim: nas próximas aulas você conhecerá outras invenções, a historinha dos seres humanos, tem muitos episódios interessantes. Então, pessoal, ainda nós temos muitas descobertas pela frente nessa apostila. E nós vamos caminhar juntos para vocês aprenderem não só a ler, a escrever, mas para vocês aprenderem muitas coisas sobre a história dos seres humanos. E isso é muito bacana, não é? Vamos agora para a nossa tarefa em casa 6. Olha só, a nossa tarefa é uma retomada de tudo que nós aprendemos até aqui. Tá escrito assim, ó. Antigas invenções humanas. Essa parte está lá no final da apostila, vocês vão pegar lá, em casa 6. Está escrito assim:
Você aprendeu muitas coisas sobre os primeiros seres humanos. Eles começaram vivendo em cavernas e abrigos provisórios. Depois de muito tempo e várias invenções, passaram a morar em aldeias, sem precisar se deslocar em busca de alimentos. Agora preste atenção no que vocês vão ter que fazer. Faça um desenho do que você mais gostou de aprender. Você pode incluir uma das invenções humanas e escrever o nome delas. Então, a tarefinha é um desenho sobre tudo que nós temos falado sobre as invenções dos seres humanos e vocês vão fazer o desenho. E vocês podem até escrever o nome dessa invenção, se vocês já derem conta, ou peçam ajuda para um adulto que estiver aí com vocês, tá? Não esqueçam de escrever o nome e a data. Legal? Olha só. E também vocês vão preparar aí na casa de vocês um materialzinho, porque amanhã eu vou voltar para fazermos uma atividade surpresa. Prestem atenção, para a aula de amanhã, atividade surpresa. Deixe seu caderno preparado da seguinte forma, olha só, eu quero que aí na folha do caderno vocês escrevam o nome de vocês, a data, como vai ser amanhã, vocês vão colocar a data de amanhã. Aí vocês vão escrever a atividade surpresa. Quem não souber, pode pedir a ajuda de um adulto. E aí vocês vão deixar assim, ó, uns xizinhos preparados. São 8 xizinhos. Eu aqui no meu, eu coloquei 2 de verde, 2 de rosa, 2 de laranja e 2 de azul. Olha, eu coloco o xizinho numa linha, pulo uma. Coloco em uma, pulo uma. Coloco em uma, pulo uma. E vou fazendo isso até o fim. É só isso que vocês têm que fazer por enquanto. Amanhã eu vou voltar na aula da outra professora, da professora Gislene. No finalzinho da aula vocês me esperem que eu vou voltar para nós fazermos essa atividade surpresa. Combinado, pessoal? Olha só. E nós vamos precisar do caderno preparado dessa forma que eu expliquei para vocês, um lápis e uma borracha e outra coisa muito importante que eu quero que vocês deixem separadinhos, um lápis amarelo ou um giz de cera amarelo que nós vamos precisar para essa atividade. Combinado? Vocês vão deixar tudo preparadinho? Olha que eu vou voltar e nós vamos conversar. Vai ser uma atividade muito legal, vocês vão prestar atenção direitinho e vão fazer do jeito mais certinho que vocês dão conta. E aí, para finalizar a nossa aula, nós temos recadinho da professora. É a professora Deise Bortoloso, do CEMEI, Luiz Espina. Ela manda um recadinho especial para vocês. Meus queridos alunos, estou com saudades de vocês. O esforço e a dedicação de vocês é incrível. Logo, logo estaremos juntos, nos divertindo e aprendendo muito. Um grande beijo no coração, se cuidem e fiquem com Deus, tia Deise. E para terminar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma história de um rapaz, o Nicolau, que ele era cheio de ideias na cabeça e ele vai ensinar muitas coisas para vocês. Eu me despeço e deixo para vocês a hora da história. A historinha, Nicolau tinha uma ideia. Eu volto amanhã para nós conversarmos. Um beijo, tchau! Nicolau tinha uma ideia, de Ruth Rocha. Era uma vez um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia na cabeça. João tinha uma ideia assim. Maria tinha uma ideia assim. Pedro tinha uma ideia desse jeito. E Manuela tinha uma ideia desse jeitinho. Logo que Nicolau chegou, foi procurar João e contou sua ideia para ele. E João ficou com 2 ideias na cabeça. João contou a ideia dele para Nicolau e Nicolau ficou com 2 ideias na cabeça. Aí, Nicolau foi contar sua ideia para Maria. E Maria ficou com 2 ideias na cabeça e contou a Nicolau a ideia dela. Nicolau ficou com 3 ideias na cabeça.
Nicolau falou com Pedro, com Manuela e uma porção de gente mais. Nicolau ficou cheio de ideias. E as ideias de Nicolau começaram a se misturar umas com as outras e a formar muitas outras ideias. Então, as pessoas começaram a achar que era muito divertido ter muitas ideias na cabeça. Começaram a procurar Nicolau para ele contar as ideias que ele agora tinha. E todo mundo foi ficando com uma porção de ideias na cabeça. Aí, cada um resolveu trazer os filhos para o Nicolau contar suas ideias. Nicolau teve que arranjar um lugar grande, onde ele pudesse contar às crianças as suas ideias. E naquele lugar, agora, todo mundo tem uma porção de ideias. Como você, que também conversa com os outros, ouve as ideias deles e aprende uma porção de ideias na escola. Fim.